Estamos de volta à nossa jornada rumo à maturidade. Que bom que nós estamos recomeçando um novo tempo de uma série de ministrações que irá nos proporcionar uma vida de maturidade diante do nosso Senhor. Então, nos primeiras 15 semanas, nós tratamos sobre crescimento espiritual. E agora e hoje nós estamos começando uma nova jornada, uma jornada sobre andando no Espírito. Então é isso que eu quero te convidar a estar conosco todas as quintas-feiras. Nós estaremos no final do dia divulgando aqui no YouTube uma série de ministrações que juntos nós iremos crescer a chegarmos aí à maturidade pelo poder do nome de Jesus, tá bem? Então eu quero começar convidando você a ler comigo o livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, vamos ler juntos. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Observe bem, a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Efésios que nós precisamos ser um na nossa fé. Na realidade, quando nós formos alcançarmos, deixarmos as meninices de lado, deixarmos as picuinhas de lado e nós buscarmos ser um na fé em Jesus Cristo, aonde também a religião também não vai nos dividir, porque só existe um Deus, só existe um só Senhor, Jesus Cristo. Se nós entendermos a verdade da palavra de Deus e desenvolvermos um só na fé, e também no mesmo conhecimento, através do Filho de Deus, de forma automática, nós alcançaremos, diz a palavra em Efésios, seremos pessoas maduras. Alcançaremos, então, a maturidade em Cristo. Para isso, nós precisamos aprender a caminhar na fé juntos, como um só corpo em Cristo, como igreja, não deixando o que eu penso ou o que eu acho predominar nas nossas vidas, mas o que diz a palavra de Deus ao meu respeito, ou o que diz a palavra de Deus a respeito dessa circunstância, ou como Cristo iria comportar mediante essa situação. O grande desafio que nós temos é crucificar o nosso eu. O grande desafio que nós temos é crucificar a nossa carne, as nossas próprias vontades, para que Cristo prevaleça através de nossas vidas. Agora, se focarmos em desenvolver o caráter de Cristo em nós, pode ter certeza que seremos um na nossa fé, um no pleno conhecimento de Deus, e assim nós vamos desfrutar da maturidade. Observe que tanto nas primeiras 15 semanas, como essa que está começando agora, nós estamos tratando de um assunto. Maturidade, mas não a maturidade emocional, não a maturidade de personalidade, mas a nossa maturidade espiritual. E por se tratar de uma maturidade espiritual, nós precisamos também aprender que o mundo espiritual ele é regido por leis. Existe uma lei que rege o mundo espiritual e é sobre isso que eu quero abordar com você nesse dia. Nós podemos ver no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, sobre essas leis no mundo espiritual. Vamos ler juntos. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Observe que o livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 2, ele nos apresenta duas leis. A lei do Espírito
O que a lei do Espírito proporciona para nós? Vida. E a lei do pecado? E o que a lei do pecado proporciona? Morte. O nosso espírito ele é regido por uma dessas duas leis. Por que você diz, Jefferson, por uma dessas duas leis e não as duas? Porque a palavra de Deus disse, Jesus Cristo diz o seguinte: você não pode agradar dois senhores. Ou você agrada um senhor, ou você agrada outro. Observe bem, não tem como nós estarmos debaixo de duas leis. Ou nós estamos na lei do Espírito, ou nós estamos na lei do pecado. A lei do Espírito vai gerar vida e a lei do pecado vai gerar morte. Em Deuteronômio também diz o seguinte: assim diz o Senhor, eu coloco diante de você a bênção, que é a lei do Espírito, que gera vida, ou a maldição, que é a lei do pecado, que gera morte. Agora, a escolha cabe a mim e cabe a você tomar. Porque o nosso Deus nos ama tanto, 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 que Ele não é impositivo. Ele respeita as nossas decisões. E qual a decisão que você deseja tomar a partir de agora? Não importa o que passou ontem, ontem de ontem e toda a sua vida. Não importa o que você viveu ou o que você já passou. O que importa é o hoje. O que importa é o agora, porque hoje nós ainda temos, para a glória de Deus, o fôlego de vida. Então dá tempo de nós decidirmos. Escolha a bênção. Assim diz a palavra do Senhor, que vai ser bênção não só para você, mas vai ser bênção para você e toda a sua descendência, toda a sua geração. A lei do Espírito, ela é representada através de uma força propulsora. Vou repetir. A lei do Espírito, ela é representada através de uma força propulsora. O que a força propulsora faz? Propulsão significa, primeiramente, tá? Propulsão significa é uma força que te lança para frente. Vou repetir. É uma força que te lança para frente. Essa é uma força propulsora. E a força propulsora, dependendo da força, ela vai te gerar tamanha velocidade que o que vai acontecer? Quanto maior velocidade, mais leve você fica. Observe, quanto maior a sua velocidade ou maior a força propulsora em você, mais leve você fica. E automaticamente, quanto mais velocidade, quanto maior força propulsora, você vai ficando leve e começa então a voar. Isso se aplica aos carros. Já viu aqueles carros que ele não planejou ter a força propulsora que ele colocou naquele carro? É tão forte que ela faz com que o carro saia do chão. E o que acontece com os aviões? O que faz os aviões voarem? A força propulsora. A questão é que a força propulsora, ela para sair do chão e começar a voar, ela precisa ser mais forte do que a segunda força. Qual é a segunda força? A segunda força é a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela representa a lei do pecado e a lei da morte. Olha bem, a lei da gravidade. Essa lei é grave. Essa lei é gravíssima, porque essa lei, ela vai fazer com que você viva uma vida de peso e não uma vida de leveza. Essa vida da gravidade, do pecado, ela vai te puxar para baixo, para que você não voe, para que você não voe nas alturas, para que você não alcance algo acima do que você pensa, para que você não viva algo além do que você projetava viver. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer nos levar a alcançar voos muito mais altos. Mas a lei da gravidade, que é grave, ela vai nos puxar para baixo, para que nós venhamos viver parafusados.
concretos aqui, ó, alicerçados totalmente nesse chão, para que nós não possamos voar. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, tudo que segura você de você voar, tudo que segura você de você alcançar uma força propulsora, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E você seja livre para começar a desfrutar dessa força propulsora em sua vida em nome de Jesus. Observe que enquanto nós já citamos a lei da força propulsora, que é a lei do Espírito, ela te lança para frente. A lei do pecado, ela te puxa. Quando uma pessoa está caminhando em Cristo, quando uma pessoa está vivendo uma vida plena no Senhor, e de repente, ela começa aos poucos, eu começo a deixar de me integrar no corpo de Cristo, eu começo a deixar de ser ativo no reino de Deus, eu começo a deixar de estar envolvido com as pessoas e vou me isolando, eu vou me afastando, eu vou me distanciando. E de repente, a pessoa se afasta do Senhor. E aí você talvez escuta, ou você talvez pode dizer de você mesmo, eu caí. Ou a pessoa caiu. Por que que ela caiu? O ato de cair é o ato que a força da gravidade, ela foi maior que a força propulsora. E dessa vez, então, acontece o quê? A pessoa cai. E todos nós estamos sujeitos a cair. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o que faz cair? A força da gravidade. O pecado, ele gera morte. E nós cairemos se nós deixarmos com que a lei do pecado domine as nossas vidas. A lei do pecado é uma escolha. E a lei do Espírito também é uma escolha. Que você e que eu, nós possamos escolher viver a lei do Espírito em nossas vidas. E automaticamente a força propulsora vai te impulsionar para frente, para frente, para frente. Quando você menos esperar, você aos poucos está saindo do chão, está começando a voar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então observe bem o que nós precisamos ter em nossas vidas. O que eu preciso ter para ter essa força propulsora? Será que é comprar um combustível bom? Será que é eu comprar, pagar o preço para ter um bom motor? Não. Sabe por quê? Essa força propulsora, ela é de graça. Essa força propulsora, você não precisa pagar nada por ela. Essa força propulsora, você só precisa fazer uma coisa: acreditar verdadeiramente nela. Sabe quem é essa força propulsora? Olha, quem é? Quem é? Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Ele é poder, ele é a força propulsora libertadora, é ele que quebra grilhões, é ele que nos perdoa também dos nossos pecados, é ele quem nos livra da força da gravidade e nos faz voar, voar como águias. Assim como diz no livro de Isaías, ele nos faz voar. Essa é a força propulsora e essa força é gratuita. A grande questão, mas não é só ter Jesus. A grande questão não é eu carregar Jesus aqui no peito.
Uma frase que eu escutei quando eu era adolescente: não adianta colocar Jesus no peito, é preciso ter peito para caminhar com Jesus. Porque conhecer Jesus, ter Jesus e ver Jesus é uma coisa. Agora, desenvolver o caráter dele dentro de nós, que é isso sim, é a força propulsora, é uma outra história. Porque ter peito para andar com Jesus é negar a nós mesmos. Ter peito para andar com Jesus é ir para casa, às vezes, perdendo. Ter peito para caminhar com Jesus é, em determinadas situações, você olhar e falar o seguinte: eu vou ter que perder minha razão. Eu vou ter que abrir mão dos meus argumentos, do que eu penso, do que eu acho. Ter peito para caminhar com Jesus é entregar na mão dele e deixar que ele seja a minha justiça e a sua justiça. Porque a nossa justiça, o nosso socorro, a nossa provisão vem do Senhor Jesus Cristo, vem dele. Então nós precisamos descansar mais. Nós precisamos entregar mais. Nós precisamos confiar mais para que ele cresça dentro de nós. Para que ele cresça mais e mais. E quanto mais Jesus Cristo crescer, maior será a força propulsora na sua vida e na minha vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando o avião está voando, o avião está nas alturas, eu te pergunto uma coisa: a gravidade, ela deixa de existir? Sim ou não? A gravidade deixa de existir, o avião está lá em cima, está voando, está com a força propulsora, a todo vapor. A gravidade deixa de existir? Não! A gravidade não deixa de existir, ela sempre vai existir. O grave, que é o pecado, ele sempre vai existir. E ele sempre vai tentar te puxar para você cair. Ele não deixa de existir. A grande questão é nós permanecermos no trajeto, na rota, no propósito estabelecido por Deus. Porque Deus te chamou para um propósito. Deus te estabeleceu, sabe para quê? Para representá-lo aqui nessa terra. Quando Jesus Cristo foi para o Pai, ele falou o seguinte: eu estou deixando você, igreja, minha igreja, eu estou deixando você e toda a geração que vier nessa linha sacerdotal, eu estou deixando você para me representar aqui nessa terra e para fazer as coisas que eu fiz e ainda maiores. Mas vocês estão responsáveis. Eu estou responsável para desenvolver Cristo e apresentar Cristo nesta terra. Para apresentar o Pai, porque esse foi o objetivo de Jesus Cristo. Agora, o pecado ou a lei da gravidade, ela sempre vai existir. A questão é onde está o nosso foco. O foco está na gravidade ou o foco está na propulsão? Porque se o avião começar a perder a força propulsora, se o avião perder a força propulsora, que é a única força propulsora que existe, a força da gravidade se encarrega do resto. O avião vai cair. Não deixe de ter a força propulsora na sua vida. Não deixe de priorizar a força propulsora na sua vida. Porque se perdermos Cristo em nós, o pecado terá domínio sobre as nossas vidas. E nós vamos desfrutar da morte espiritual. Agora, a palavra de Deus diz que em Cristo em nós, a força propulsora em nós, viveremos a esperança da glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E para terminar, eu quero te deixar uma pergunta.
Na realidade, não vou deixar uma pergunta. Eu vou deixar um desafio. Se até hoje o que dominou e o que controlou a sua vida foi a lei da gravidade ou a lei do pecado te puxando para baixo, que a partir de hoje, que a partir de agora, a lei propulsora, a lei do Espírito, a lei propulsora que te impulsiona, que te joga para frente, que é Jesus Cristo, essa lei fará parte da sua vida e aos poucos essa lei, ela não mais fará parte. Essa lei será o todo da sua vida, aonde você voará e você viverá um novo tempo em sua vida nas alturas, para a honra e glória do nosso Deus Pai, para a honra e glória do nosso Deus Filho, Jesus Cristo, e para a honra e glória do Santo Espírito de Deus, que habita em nós, e é Ele que gera em nós esse manancial de água viva, essa força propulsora que nos fará caminhar com Jesus Cristo. Que o Senhor continue lhe abençoando de uma forma poderosa. E até a próxima quinta-feira, andando, vivendo no Espírito e buscando a maturidade em nome de Jesus. Deus te abençoe.